Oi, pessoal! Como é o seu inverno aí no seu clima, na sua região? É rigoroso? Tem geada? É mais úmido? É mais seco? Isso é muito importante, tá, gente? Pra gente ter um cultivo bom das orquídeas, a gente prestar atenção no nosso clima. O meu inverno aqui, ele é mais seco, as chuvas são bem mais espaçadas. Esse final de semana choveu, a umidade está ótima, porque a gente está no outono, mas daqui para frente começa a ficar cada vez mais espaçado a chuva. Então, os meus cuidados são para quem tem um clima mais rigoroso, são outros. Eu vou mostrar para vocês agora o cantinho onde ficam as minhas Phalaenopsis, que eu vou mostrar para vocês o que eu faço com elas para proteger do meu inverno, do jeito que ele é, de clima seco. E por ser clima seco e ter bastante vento, elas são muito atacadas com ácaros nessa época de inverno. Eu vou primeiro limpar todas elas, porque quando eu vou aplicando o cálcio, eu aplico o cálcio uma vez por mês, tá? Vai ficando essas manchinhas. Quando a gente molha, vai regando, ela vai saindo, mas com o tempo também vai se acumulando. Eu peguei aqui um paninho, deixei bem úmido e coloquei detergente. E vou passar por frente e verso, porque quando a gente passa por frente e atrás, gente, a gente consegue eliminar, além de limpar, a gente consegue eliminar um pouquinho das pragas, tá? Dos ácaros. Os ácaros são aracnídeos das famílias das aranhas. Então, eles formam teinhas, tá? A gente não consegue ver porque eles são muito minúsculos, mas tem aqui. Então, conforme a gente passa aqui o paninho, ó, principalmente aqui atrás, que é onde eles mais ficam, a gente já consegue eliminar um tanto. Não elimina tudo não, tá, gente? Porque eles penetram nas plantas. Por isso que quando a gente passa algum tipo de remédio, alguma coisa, né? Tem que passar sempre, toda semana, pelo menos 3, 4 vezes. Porque os ovinhos são mais resistentes. Você mata alguns, ficam outros, tá? Então, eu gosto muito de limpar assim quando eu tenho tempo. Na verdade, eu acabo fazendo isso mais na metade do ano, justamente agora, porque eu vou preparar elas para o inverno. Às vezes nem assim sai essas manchinhas, viu? Mas é necessário que a gente passe esses produtos para ajudar no combate, viu? O enxofre, ele ajuda bastante no combate às pragas, deixa ela mais fortalecida. Não que o enxofre mata as pragas, mas ele fortalece a orquídea de maneira que ela consiga combater isso. Tem playlist de adubação onde eu falo como é que usa o enxofre, tá? Todos os adubos. Agora eu vou deixar ela assim um pouquinho com esse detergente, enquanto eu vou limpando outras, e depois eu dou uma enxaguada nela, para depois vir com o produto que eu vou passar. Agora eu vou preparar o óleo Neem. O óleo Neem, gente, ele tem várias marcas. Eu sempre comprava da marca Dime. Não porque eu tô indicando, não é isso. É porque é a marca mais comum, a gente sempre acha. E era comum também eu chegar lá na prateleira, olhar óleo Dime e confundir com óleo Neem. E trazia esses daqui. Esse aqui, gente, não é óleo Neem. Isso daqui é um óleo para deixar as folhas brilhantes. Não uso, não é esse que eu uso, tá? Isso aqui não tem, ele só é para dar um brilho. Já o óleo Neem, ele vai ajudar a combater as pragas, inclusive o ácaro, que é o meu problema aqui no meu inverno. Porque o ácaro, gente, ele vai atacar mais em lugares secos. Ele adora lugar seco e vento. Este clima é propício para o ácaro, tá? Diferente da cochonilha. A cochonilha, se você tem um inverno mais úmido, você vai ter mais problema com cochonilha, porque elas gostam de um lugar mais úmido do que os ácaros. Por isso que eu tenho muitos problemas com as Phalaenopsis, e as Denfalcra são as mais suscetíveis aos ácaros, tá? Não que as outras não sejam, são também, mas essas são mais. Mas chega no inverno, elas são muito atacadas, porque o meu inverno é seco e venta muito. Então ele é propício para esse tipo de praga. E se eu não tomar conta, gente, fica muito mesmo, tá? Então, eu não uso o óleo Neem sempre não, é muito de vez em quando, e vou usar agora no inverno. A medida é uma tampinha para 1 litro de água, tá? Se você não quiser pôr tudo isso, você pode pôr uma colherzinha de chá. Você vê aí o tanto que você precisa. Aqui uma colherzinha de chá para mim não vai adiantar, por conta do meu inverno. Caso o seu não seja tão seco, você queira usar o óleo Neem, não precisa uma tampinha, pode ser menos. Então eu vou colocar uma tampinha nesse que eu já tenho 1 litro de água aqui.
E vou colocar junto aqui um detergente. Não que o detergente vai fazer efeito junto com ele, mas como o óleo não se mistura na água, né, gente? Então a gente precisa pôr um pouquinho de detergente aqui, só para dar uma balanceada aí, ele misturar um pouco, viu? E vamos misturar, não chacoalha isso não, tá? Porque se chacoalhar vai encher de espuma, né? A gente só dá uma mexidinha nele, de leve, só para dar uma misturada entre o detergente e o óleo nessa água, tá? Senão não vai adiantar muito esse óleo, não. E agora eu vou borrifar nela tudo, gente. Frente, verso, principalmente atrás, porque atrás onde mais ataca, tá? Os ácaros. Já começo com as folhas de baixo e vou aplicando. Fazer isso em todas. Agora eu vou colocar também esfagno, porque o meu inverno é seco. O meu inverno quase não chove, tem ano que ele é bem mais seco, tem ano que nem tanto, e é baixa a umidade. Então, a umidade do ar baixa, gente, assim, 20%, 15%. Isso é muito baixo. Eu já tive essa semana uma umidade boa de 60%, mas também já tive na outra semana uma de 18%. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a umidade do ar aqui em casa. E a umidade do ar, ela é diferente de rega, tá, gente? Então, lá embaixo, ela tá molhada. Aqui em cima, ela tá seca. Essa umidade do ar, quando ela é boa, se você tem um clima bom de umidade boa, não tem problema que essa daqui tá seca aqui em cima. Isso você só vai molhar quando secar lá embaixo. Isso eu também, eu só vou molhar quando ela secar. Só que essas daqui, gente, e as folhas, elas ficam muito sofridas num clima muito seco. Porque elas precisam de pelo menos um clima de 60% de umidade. Não consigo, gente. No inverno meu é impossível ter este ambiente. E olha que eu fiz um monte de coisa no meu orquidário para subir essa umidade. Mas o meu termômetro que eu tenho lá vive marcando 30%. Quando esse meu termômetro marca 30%, gente, é porque a umidade da minha cidade está 20, 15%. Porque ali eu tenho uma umidade maior. Eu fiz um monte de coisas ali para poder aumentar essa umidade. E o máximo que eu consigo aumentar é 30%, às vezes 40%. Mas as phalaenopsis, poucas ficam nos orquidários, as outras ficam no meu painel. Neste painel, ele está muito suscetível ao vento, a esta secura mais. Eu vou precisar fazer mais coisas naquele meu pedaço, colocar mais plantas, eu não sei ainda, vou ter que fazer mais coisas para ela ali, porque elas sofrem com essa falta de umidade, que é diferente de molhar a orquídea. Então, eu vou precisar colocar esfagno. Esse aqui eu já molhei, deixei hidratar um pouquinho. E eu venho aqui, não é cobrir toda ela, tá, gente? E nunca é no caule, como eu mostrei pra vocês agora há pouco. Eu venho em alguns pontos dela e vou colocando um pouquinho de esfagno. Isso, gente, você só pode fazer se o seu clima for seco. O meu clima é. Então, quem tem clima úmido, jamais vai poder fazer isso que eu tô fazendo, tá? Porque um cultivo é diferente do outro justamente por causa do clima. Então, se você tem um clima úmido, veja o que você pode fazer para as cochonilhas não atacarem. Se você tem muito frio na sua cidade, cubra elas. Veja o que você pode fazer para que elas não peguem tanto aquele vento gelado. Porque elas gostam, sim, de um clima frio. Um clima frio, gente, é diferente de vento gelado, é diferente de geada. Geada, gente, mata a orquídea. Geada queima ela, igual o sol queima. Então, esses cuidados precisam ser tomados no inverno. Mas um clima é diferente do outro, então quem tem clima seco é um cuidado, quem tem clima úmido é outro. E tem gente que tem inverno chuvoso, né? Então, outros cuidados que você vai ter que ter com as suas orquídeas. Não é o mesmo que eu tô fazendo aqui. Você vai ter que proteger mais da chuva e do vento. E eu vou ter que dar mais umidade para ela. E aí ficou assim, olha, com pouco esfagno, nunca aqui, né? E fica de olho. Tá bom? Se você achar que foi muito, você vai tirando. Eu gosto muito de pôr esfagno por cima na época de inverno aqui em casa. Porque quando chega verão, que é época chuvosa, eu venho aqui, gente, e tiro tudo isso. Nunca uso esfagno lá embaixo na hora de replantar ela. É sempre aqui por cima, quando o clima está seco. E agora vou mostrar já aqui no painel. Aproveitei, gente, para limpar o painel. Passei um óleo mineral. Gosto muito de usar o óleo mineral nas madeiras todas que ficam aqui
pro quintal. Algumas ainda tem umas pintinhas, algumas ficam mais difíceis de tirar. Mas é tão bonito quando limpa. Mas é um tempão, né, que a gente fica aqui limpando elas todas. A maioria está com haste floral. Já não vejo a hora que começar, né, sair todas essas flores, que fica um espetáculo, né? Cuidado também com as suas phalaenopsis e com todas as orquídeas no inverno, tá, gente? Cada região tem um tipo de inverno, então vai umas mais, outras menos. Meu inverno não é tão rigoroso, mas chega assim a 8, 9 graus, às vezes 6, tá? Mas ele fica entre os 10 e os 15, às vezes mais e às vezes menos. Quase não tenho geada. Quando tem a previsão do tempo já avisa, aí eu posso tomar as providências. Diferente de lugares que tem um inverno chuvoso, muito rigoroso, frio e com geada, né? Essas tem que tomar muito, muito cuidado. Proteja as suas orquídeas, porque senão elas vão ter problema. Essa minha fica em lugar coberto, não tem problema com geada, só as que ficam no orquidário. Que aí lá eu tomo providência caso venha uma geada. Minha região é sudeste, no estado de São Paulo, então aqui já é mais seco. Então cada região vai ter um tipo de inverno, tá bom? Cuida delas, tá, gente? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era para falar como eu faço com as minhas phalaenopsis com o inverno. Como que é o seu inverno? Conta pra mim como é que você cuida delas. Consegue proteger? Aqui, ó, nesse cantinho bate muito vento. Ainda preciso ver também o que eu vou fazer aqui. Porque essas phalaenopsis, gente, vieram pra cá o ano passado. Eu tinha ela no corredor, quem já me segue sabe que era num outro local e lá era mais protegido. Lá tinha um toldo que protegia elas. Talvez eu vou ter que colocar um toldo aqui também. Eu vou ver, vou estudando e depois eu conto pra vocês, tá? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, me deixa um like, por favor. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!